Como não ser manipulado e o segredo de manter o controle, sem entrar em conflito. Existe um momento raro, quase desconfortável, em que algo dentro de você começa a questionar. Por que você disse sim quando queria dizer não? Por que aquela decisão parecia certa na hora, mas depois perdeu o sentido? Isso não é coincidência. Isso é padrão. E quando você começa a enxergar esse padrão, percebe que talvez nunca tenha tido tanto controle quanto imaginava. A psicologia do comportamento humano explica que grande parte das nossas escolhas nasce de estímulos externos que influenciam nossa percepção sem pedir permissão. Emoções são acionadas, urgências são criadas, expectativas são implantadas. Você não é pressionado de forma direta, você é conduzido com sutileza. E quanto mais você acredita que está no controle, mais fácil se torna ser influenciado. O ensinamento de Nicolau Maquiavel deixa isso claro quando ele mostra que o verdadeiro poder não está na força, mas na capacidade de entender as pessoas e direcionar suas ações sem confronto. Quem domina esse conhecimento não reage ao jogo, ele cria o jogo. E quem não percebe isso acaba vivendo dentro de decisões que nunca foram totalmente suas. A verdade é direta. O controle não pertence a quem fala mais alto, mas a quem influencia sem ser notado. E se você ainda não aprendeu a enxergar esse mecanismo, então já foi conduzido muito mais vezes do que imagina. Agora, a questão deixa de ser se isso acontece e passa a ser se você está pronto para perceber antes que aconteça de novo. O padrão oculto que entrega sua mente sem você notar. Existe algo que quase ninguém observa em si mesmo, mas que qualquer pessoa minimamente estratégica consegue identificar em poucos minutos. O seu padrão. A forma como você responde, o tempo que leva para decidir, o tipo de situação que te faz ceder. Isso não é aleatório, isso é previsível. E tudo que é previsível pode ser usado. A psicologia do comportamento humano mostra que o cérebro busca economizar energia criando respostas automáticas. Você repete reações porque isso é confortável. Só que esse conforto cobra um preço alto. Quanto mais previsível você se torna, mais fácil fica para alguém antecipar seus movimentos e direcionar suas escolhas sem que você perceba. Você acha que está decidindo, mas já foi lido antes mesmo de agir. O ensinamento de Nicolau Maquiavel revela exatamente esse ponto ao demonstrar que quem entende os padrões humanos não precisa confrontar. Apenas observa, espera e age no momento certo. Não é sobre impor vontade, é sobre usar o comportamento do outro contra ele, de forma silenciosa e eficiente. Preste atenção em algo simples. Você costuma evitar conflito? Então alguém pode usar pressão emocional. Você gosta de agradar? Então alguém pode usar expectativa e aprovação. Você teme perder oportunidades? Então alguém pode usar urgência. Percebe o padrão? Cada reação automática sua abre uma porta. E o mais perigoso é que você não percebe enquanto está acontecendo. Porque para você, parece natural. Parece que faz parte da sua personalidade. Mas na prática, isso se torna um mapa aberto para qualquer pessoa que saiba observar com frieza. Agora entende por que algumas pessoas parecem sempre estar um passo à frente? Não é sorte. Elas enxergam o padrão antes de você perceber que ele existe. A ilusão da bondade que te torna previsível. Existe uma armadilha silenciosa que muitas pessoas carregam como se fosse virtude, mas que na prática funciona como uma brecha aberta. A necessidade de ser visto como alguém bom. Não se trata de caráter, mas de imagem. Você quer ser aceito, quer evitar desconforto, quer manter uma percepção positiva diante dos outros. E é exatamente aí que começa o problema. A psicologia do comportamento humano explica que a busca por aprovação ativa mecanismos de conformidade. Você adapta sua fala,
suaviza seus limites, aceita situações que não gostaria, tudo para preservar uma identidade social. Só que ao fazer isso repetidamente, você não está apenas sendo gentil, você está se tornando previsível. E previsibilidade, em um ambiente de interesses, é vulnerabilidade. O ensinamento de Nicolau Maquiavel deixa claro que a imagem pública pode ser usada tanto como proteção quanto como ferramenta de controle. Ele ensina que parecer virtuoso pode ser útil, mas depender dessa imagem é um erro estratégico. Quando você precisa ser visto como bom o tempo todo, você perde liberdade de ação. E quem percebe isso sabe exatamente onde pressionar. Pense com frieza. Se alguém entende que você evita dizer não, essa pessoa não precisa te convencer. Apenas cria uma situação onde recusar te faz parecer errado. Se alguém percebe que você valoriza ser justo, essa pessoa distorce o contexto para te fazer sentir culpado. Você não é forçado. Você é levado a agir para manter sua própria imagem. O mais curioso é que isso acontece sem resistência, porque você acredita que está sendo coerente com quem é, mas na prática está sendo conduzido por uma necessidade invisível de aceitação. E quem entende isso não entra em conflito com você, apenas organiza o cenário para que você escolha exatamente o que ele quer. Agora surge uma questão incômoda. Quantas das suas decisões foram realmente suas e quantas foram tomadas para proteger a imagem que você construiu? O ponto cego emocional que os outros usam contra você. Existe uma parte da sua mente que você não controla como imagina. Ela reage antes de você pensar, decide antes de você analisar e te empurra para ações que parecem naturais. Esse é o seu ponto cego emocional. E o problema não é ter emoções, mas não perceber quando elas estão sendo usadas contra você. A psicologia do comportamento humano mostra que emoções intensas reduzem a capacidade crítica. Quando você sente medo, culpa, urgência ou necessidade de provar algo, sua mente entra em modo automático. Nesse estado, você não avalia, você reage. E é exatamente nesse momento que a manipulação acontece com mais eficiência, porque você acredita que está tomando uma decisão, quando, na verdade, está apenas respondendo a um estímulo bem colocado. O ensinamento de Nicolau Maquiavel reforça que quem entende as paixões humanas consegue direcionar comportamentos sem resistência. Ele não fala sobre convencer pela razão, mas sobre influenciar através das emoções que movem as pessoas. E quem não reconhece seus próprios gatilhos se torna vulnerável a qualquer um que saiba ativá-los. Observe com atenção. Existe algo que sempre te desestabiliza. Pode ser a sensação de rejeição, o medo de perder uma oportunidade, a necessidade de ser reconhecido ou até a dificuldade de lidar com silêncio e pressão. Esses pontos não são fraquezas visíveis, mas são entradas estratégicas. Quando alguém identifica isso, não precisa te enfrentar. Apenas cria o cenário certo para você se entregar. E o mais perigoso é que você defende essas decisões. Você justifica, racionaliza, cria argumentos para sustentar algo que começou de forma emocional. Isso te dá a sensação de controle, mas na prática apenas mascara o fato de que você foi conduzido sem perceber. Agora, a pergunta não é se você tem um ponto cego emocional, porque todos têm. A pergunta é se você já descobriu qual é o seu, ou se ainda está reagindo sem perceber quando ele é ativado. Como o tempo é usado como ferramenta de domínio. Existe uma variável que a maioria ignora, mas que define o rumo de qualquer decisão: o tempo. Não o tempo que passa no relógio, mas o tempo que é imposto sobre você. Quando alguém acelera ou desacelera o ritmo de uma situação, está moldando a forma como você pensa, sente e decide. E se você não percebe isso, já entrou no jogo em desvantagem. A psicologia do comportamento humano mostra que decisões sob pressão de tempo tendem a ser menos racionais
e mais impulsivas. Quando existe urgência, seu cérebro prioriza ação rápida, ao invés de análise profunda. Isso reduz sua capacidade de questionar, comparar e até perceber inconsistências. Você decide para aliviar a tensão, não para escolher o melhor caminho. E é exatamente isso que torna o tempo uma ferramenta poderosa de influência. O ensinamento de Nicolau Maquiavel demonstra que o controle do ritmo é uma forma silenciosa de poder. Ele ensina que agir no momento certo vale mais do que agir com força. Quem domina o tempo não precisa confrontar, apenas cria o cenário onde o outro se sente pressionado a agir conforme o esperado. Perceba um padrão comum. Alguém cria urgência para você decidir rápido, dizendo que a oportunidade vai desaparecer. Ou então, usa o silêncio prolongado para gerar desconforto, esperando que você ceda só para encerrar a tensão. Em ambos os casos, o objetivo não é te convencer, é te tirar do seu tempo natural de decisão. Quando você aceita o ritmo do outro, você entrega o controle. Porque não é mais você que decide quando pensar, quando responder e quando agir. Você apenas reage ao cenário que foi construído. Agora imagine o oposto. E se você passasse a controlar o tempo? E se você recusasse a pressa e usasse o silêncio a seu favor? É nesse ponto que o jogo começa a virar. E o próximo passo revela exatamente como isso acontece sem confronto direto. O controle invisível das expectativas não ditas. Existe uma forma de controle que não depende de palavras, ordens ou pressão direta. Ela acontece no silêncio, nas entrelinhas, nas expectativas que ninguém declarou, mas que você sente que precisa cumprir. E quando você age para atender algo que nunca foi dito claramente, você já está sendo conduzido. A psicologia do comportamento humano explica que o ser humano busca coerência social. Você tenta corresponder ao que acredita que esperam de você, mesmo sem confirmação explícita. Isso cria um campo invisível de pressão, onde você ajusta suas atitudes para evitar julgamento, rejeição ou desconforto. O problema é que, nesse processo, você deixa de agir por decisão própria e passa a agir por suposição. O ensinamento de Nicolau Maquiavel revela que o poder mais eficiente é aquele que não precisa ser declarado. Ele mostra que influenciar sem expor intenção cria menos resistência e mais controle. Quando alguém entende isso, não precisa pedir nada diretamente. Apenas cria o contexto certo para que você se mova sozinho. Observe como isso acontece. Um olhar que sugere desaprovação. Um silêncio após algo que você disse. Uma reação sutil que te faz questionar sua própria atitude. Nada foi exigido, mas você sente a necessidade de corrigir, ajustar ou se explicar. Você não foi pressionado, mas já mudou seu comportamento. Esse tipo de controle é perigoso porque você acredita que está sendo consciente. Você pensa que está tomando iniciativa, quando na verdade está respondendo a sinais invisíveis que foram estrategicamente posicionados. E quanto mais você tenta atender essas expectativas não ditas, mais você se afasta da sua própria autonomia. Agora, imagine quebrar esse ciclo. Não reagir ao que não foi dito. Não preencher o silêncio com justificativas. É nesse ponto que você começa a sair do controle invisível e passa a definir o próprio caminho. A arte de não revelar sua próxima jogada. Existe um erro silencioso que entrega sua posição antes mesmo de você agir. Revelar demais. Falar o que pretende fazer. Demonstrar o que está sentindo. Antecipar decisões. Parece transparência, mas na prática é exposição. E tudo que é exposto pode ser usado. A psicologia do comportamento humano mostra que quanto mais informação você entrega, mais previsível se torna. Suas intenções, seus planos, até suas dúvidas viram material para que o outro antecipe movimentos e influencie o resultado. Quando alguém sabe o que você vai fazer, essa pessoa não precisa te impedir,
apenas se posiciona para te conduzir. O ensinamento de Nicolau Maquiavel reforça que o poder está na estratégia, não na exposição. Ele ensina que quem controla o jogo raramente mostra suas intenções completas. Não se trata de mentir, mas de não entregar o mapa inteiro. Quem observa em silêncio tem vantagem sobre quem se explica demais. Perceba um padrão comum. Você compartilha um plano buscando validação, e de repente alguém começa a influenciar suas escolhas. Você expressa uma dúvida, e alguém usa isso para te direcionar. Você demonstra empolgação, e alguém cria obstáculos sutis. Nada disso acontece por acaso. A informação que você entrega define o espaço que o outro tem para agir sobre você. E o mais curioso é que o silêncio não é ausência de ação, é posicionamento. Quando você deixa de revelar tudo, você cria um espaço onde o outro precisa se expor mais para entender você. E quem se expõe primeiro, perde vantagem. Agora, pense com clareza. Se você começasse a falar menos sobre o que pretende fazer, quantas interferências deixariam de acontecer? É exatamente nesse ponto que o controle começa a mudar de lado. Como redirecionar sem ser percebido? Existe uma diferença clara entre reagir e conduzir. Quem reage, responde ao que foi imposto. Quem conduz muda o rumo sem precisar confrontar. E essa habilidade define quem mantém o controle em qualquer interação. A psicologia do comportamento humano mostra que a mente tende a seguir o fluxo mais confortável. Quando alguém muda o foco de uma conversa de forma sutil, o outro acompanha sem perceber. Não é necessário impor uma nova direção de forma direta. Basta deslocar a atenção no momento certo. É assim que o controle acontece sem resistência. O ensinamento de Nicolau Maquiavel demonstra que o caminho mais eficiente não é o confronto aberto, mas a condução estratégica. Ele ensina que, muitas vezes, evitar o embate direto preserva sua posição e ainda mantém sua influência intacta. Quem domina essa habilidade não entra em conflito desnecessário, apenas reorganiza o cenário. Observe um exemplo simples. Alguém tenta te pressionar com uma pergunta direta, esperando uma resposta que te coloque em desvantagem. Em vez de responder dentro da armadilha, você muda o enquadramento, faz uma nova pergunta, desloca o foco ou responde de forma neutra, sem se comprometer totalmente. Sem perceber, o outro já saiu do caminho que queria te levar. Isso não é evasão, é estratégia. Você não está fugindo, está escolhendo onde pisar. Quando você entende isso, para de jogar dentro das regras que foram criadas para te limitar e começa a construir o próprio caminho. E o mais interessante é que quanto mais sutil for esse redirecionamento, menos resistência você encontra. O outro não sente que perdeu o controle, mas na prática já está seguindo a direção que você definiu. Agora surge um ponto decisivo. Se você consegue conduzir sem ser percebido, o próximo nível não é apenas evitar manipulação. É criar uma presença que impede que tentem te manipular. O respeito silencioso que impede tentativas de controle. Existe algo que muda completamente a forma como as pessoas se comportam com você. E não depende do que você fala, mas do que você transmite. Antes mesmo de qualquer interação começar, o outro já faz uma leitura rápida sobre até onde pode ir. E essa leitura define se você será respeitado ou testado. A psicologia do comportamento humano mostra que o ser humano avalia sinais não verbais de forma automática. Postura, tempo de resposta, firmeza na fala e até o nível de necessidade que você demonstra. Quando você transmite dúvida, pressa ou necessidade de aprovação, abre espaço para que alguém tente avançar. Mas, quando você transmite estabilidade, controle emocional e clareza, cria uma barreira invisível que reduz drasticamente qualquer tentativa de manipulação. O ensinamento de Nicolau Maquiavel aponta que o respeito não vem da simpatia, mas da percepção de força
e consistência. Ele ensina que quem precisa provar algo constantemente perde autoridade, enquanto quem mantém uma postura firme, sem excessos, constrói uma presença que não convida a confronto. Perceba como isso funciona na prática. Pessoas que se explicam demais, que tentam justificar cada decisão, acabam mostrando insegurança. Já quem fala o necessário mantém coerência e não se altera facilmente. Transmite domínio da própria posição. E isso muda tudo. Porque o outro percebe que tentar controlar você não será simples. E muitas vezes nem vale o esforço. O respeito silencioso não precisa ser anunciado. Ele é percebido. E quando ele está presente, muitas tentativas de manipulação nem chegam a acontecer. Não porque o mundo mudou, mas porque você deixou de parecer acessível a esse tipo de jogo. Agora existe um último ponto que fecha esse entendimento. Não basta evitar ser manipulado. É preciso mudar a forma como você enxerga o próprio jogo. O dia em que você para de ser peça e se torna jogador. Existe um momento em que tudo muda, não fora, mas dentro. Você para de reagir automaticamente, para de buscar aprovação, para de tentar controlar o que não depende de você. E nesse instante, sem alarde, você sai da posição de peça e assume a posição de quem enxerga o jogo. A psicologia do comportamento humano deixa claro que consciência muda comportamento e comportamento muda resultado. Quando você entende seus padrões, seus gatilhos e a forma como o ambiente influencia suas decisões, você deixa de ser conduzido por impulsos e começa a agir com intenção. Não se trata de controlar os outros, mas de não ser controlado. O ensinamento de Nicolau Maquiavel revela que o verdadeiro poder não está em vencer confrontos, mas em evitar a necessidade deles. Ele mostra que quem entende o jogo não precisa provar força, apenas se posiciona de forma estratégica. E esse posicionamento muda completamente a dinâmica ao seu redor. Você começa a perceber o que antes passava despercebido. O uso do tempo, as expectativas silenciosas, os padrões repetitivos, as emoções ativadas no momento certo. Tudo isso deixa de ser invisível. E quando deixa de ser invisível, perde o poder sobre você. O mais interessante é que, a partir desse ponto, você não precisa se tornar alguém frio ou distante. Você apenas se torna consciente. Suas escolhas passam a ser suas, não reações condicionadas. E isso cria uma presença diferente. Uma presença que não se impõe, mas também não se curva. Agora, a decisão é simples, mas exige coragem. Continuar jogando sem perceber ou assumir o controle silencioso da própria mente e das próprias escolhas. Porque, no fim, o jogo sempre existiu. A diferença é que agora você consegue enxergar.